paz do Senhor, meus irmãos, que a graça, então, e a paz do nosso Senhor Jesus possa aí estar permeando aí esta manhã bonita aí em Manaus, pelo jeito. Aqui está meio nublado no Rio de Janeiro, está nublado. Então, nós vamos continuar o estudo, né? Nós encerramos na última aula o estudo sobre o batismo, né? Encerramos em parte. A gente vai retomar algumas considerações sobre o batismo, mas lá, quando terminarmos o estudo sobre a ceia do Senhor, ok? Então é importante a gente entender aí algumas coisas, e aí quando a gente encerrar, quando a gente fizer a conclusão dessa segunda lição, aí a gente vai abordar alguns aspectos relacionados essas duas ordenanças do Senhor Jesus, a ordenança do batismo e a ordenança da ceia do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor, e para tanto, meus amados, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí no texto maior, que é 1 Coríntios capítulo 11. Apesar de que nós vemos a ceia do Senhor afirmada e ensinada também em Mateus capítulo 26, do 26 ao 30, em Marcos capítulo 14, do 22 ao 25, em Lucas, do capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 20. Mas antes, eu gostaria de, nesta manhã, junto com os irmãos da comunidade e com os queridos que vão assistir esse vídeo pelo YouTube, né, nós abordarmos algumas questões referentes à ceia do Senhor, né, ditas aqui no texto de 1 Coríntios. Principiando a nossa análise, tá, queridos? Principiando a nossa análise aí a partir do verso 17. Então, a gente vai versículo por versículo entendermos aí o que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, ele está ensinando. Por que eu estou dando destaque a este texto? É importante a gente entender isso. Mas, pastor, o senhor acabou de falar aí que nós temos menção e a instituição da ceia do Senhor, que foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Nós vemos isso em Mateus, em Marcos, em Lucas, né? Por que o texto de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 11 ele é tão importante? Por quê, meus amados? Porque de todos esses textos é o texto mais didático. É o texto onde nós vamos aprender, de fato, né, sobre a ceia do Senhor. Por quê? Porque o texto ele inicia com algumas considerações do apóstolo Paulo sobre a celebração da ceia do Senhor que estava sendo realizada na igreja de Corinto. A gente não pode esquecer, queridos, que a ceia do Senhor, que a celebração da ceia do Senhor já era algo difundido. Na época em que Paulo escreve aqui essa carta aos Coríntios, o ensino da ceia do Senhor já era um ensino difundido, já era um ensino conhecido, né? As igrejas já cumpriam, já celebravam a ceia do Senhor. Entretanto, você vai ver que Paulo ele não faz menção da ceia do Senhor para nenhuma outra igreja para a qual ele escreveu uma carta. Se você olhar, Paulo escreveu cartas para várias igrejas, mas ele não aborda com nenhuma das outras igrejas, pelo menos de forma didática, de forma detalhada, como ele está fazendo aqui em Corinto, né, o assunto ceia do Senhor. Ele não aborda esse assunto com nenhuma igreja, só aqui na igreja de Corinto. Por quê?
Porque existia na igreja de Corinto, é isso que é importante a gente entender, para a gente poder aprender de forma profunda sobre a ceia do Senhor, existiam alguns comportamentos da igreja, existiam algumas é, 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 ações que a igreja estava fazendo durante a celebração da ceia do Senhor que estava em desacordo com a palavra de Deus. Por isso que Paulo ele vai pontuar este assunto com a com a com a igreja de Corinto. Então é importante entender isso e por isso que ele é o texto mais rico, por isso que ele é o texto mais importante, meus amados, reputo eu, né? Não tirando a importância dos outros textos, né? E eu vou até trocar essa expressão que eu acabei de falar, né? O texto mais importante. Não, todos os textos são importantes, mas é o texto mais detalhado, é o texto mais didático, vamos dizer assim, sobre o assunto ceia do Senhor. Então, meus amados, vamos então olhar com carinho para esse texto, a gente vê algumas coisas que eu acho importante a gente pontuar. Vamos lá? Verso 17. Paulo começa dizendo assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Opa! Então veja que Paulo ele vem falando com a igreja, agora ele coloca aqui, né, traduzindo para o português, ele coloca entretanto, ou seja, vai vir agora uma expressão contrária ao que ele dizia antes. Por quê? Porque se você ler lá do verso 2 ao verso 16, né, ele vai dizer assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo o que se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Então, Paulo ele faz elogios à igreja, né? E ele vem elogiando a igreja, elogiando a igreja. Quando chega no verso 17, ele coloca aqui a palavra entretanto, ou seja, vai entrar a partir de agora uma ideia contrária àquilo que ele estava falando. Ele estava elogiando a igreja, agora ele não vai elogiar mais a igreja, e ele já começa dizendo isso, ele dizendo assim, olha, entretanto, nisso que vou lhes dizer agora, ou seja, entretanto, vamos traduzir agora isso aqui, para um linguajar mais coloquial. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, nesse assunto que eu vou tratar com vocês agora, eu não vou elogiar vocês. Por quê? Porque em relação a este assunto específico que eu vou tratar com vocês agora, a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Olha só. Interessante, né, irmão? Então ele vai introduzir algo, ele vai ensinar algo para a igreja agora. E qual a razão, qual o motivo, qual o motivador para que Paulo ensinasse isso para a igreja? O fato de que, quando a igreja se reunia para realizar, para celebrar a ceia do Senhor, a ceia do Senhor estava fazendo mais mal do que bem. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, a ceia do Senhor estava, quando eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, em virtude de suas distorções de comportamento, em virtude de suas distorções de valores, a celebração estava fazendo mal para a igreja. Olha só que absurdo. Né, irmãos? A ceia do Senhor estava fazendo mal para a igreja. Estava fazendo mais mal do que bem, é o que Paulo fala aqui. E por quê? Por causa da ceia em si? Lógico que não. A ceia foi instituída pelo Senhor Jesus. Né? Por que ela estava fazendo mal para a igreja? Por quê? Porque a igreja ela estava se comportando de forma errada, fora dos propósitos estabelecidos para a celebração da ceia do Senhor. Vamos continuar o texto? Olha só o que Paulo vai falar aqui, querido. Em primeiro lugar, verso 18. Em primeiro lugar, ou seja, olha lá. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês. Ouço que, quando vocês se reúnem como igreja,
há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, meus amados, veja que Paulo, a primeira coisa, né? A primeira coisa, meus amados, que Paulo vai destacar naquela igreja é a divisão, né? Ou seja, não havia uma coincidência, não havia uma unanimidade de propósito e pensamento. E por que não havia uma unanimidade de propósito e pensamento? Né? Na lição que eu estou escrevendo para vocês, e que eu vou mandar a posteriori para vocês, vocês vão ver que lá eu vou fazer um comentário assim, que esse assunto sobre a divisão da igreja de Corinto, essa questão que Paulo aborda sobre a divisão da igreja de Corinto, ele aborda desde os primeiros capítulos. Ele vai abordar isso desde das primeiras linhas que ele escreve para a igreja de Corinto, ele vai abordar essa divisão. Ou seja, a divisão, meus amados, era o grande mal da igreja. Né? A falta de propósito, a falta de união de propósito, a falta de união de pensamento era o grande mal. E Paulo vai dizer assim, olha, eu até creio que há, de fato, e até bom que haja, porque divisão entre vocês, para quê? É para que vocês aprendam a discernir quem é aprovado e quem não é. Não é isso aí que o apóstolo Paulo fala? Olha só o que Paulo fala. Vou falar, não. Verso 19. Pois é necessário que haja divergência de vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, meus amados, a igreja, né, infelizmente, o joio ele vai crescer com trigo, e isso aí, felizmente, acontece dentro da igreja, mas a igreja, que ela está fundamentada na palavra de Deus, ela tem que ter a capacidade de discernir quem é aprovado e quem não é. Amém? Não é isso que Paulo está falando aí? Então, gente, esta era a grande marca da igreja. Quer ver? Vamos dar um pulinho? Dá um pulinho lá antes. Vai lá para 1 Coríntios. A gente leu o capítulo 11, já quase no finalzinho da carta, né? Porque a partir do capítulo 12, Paulo vai tratar de dons espirituais e outros assuntos, né? Mas aqui no finalzinho da carta, Paulo ele vai dizer assim, isso é no finalzinho da carta, vamos lá para o princípio da carta, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Olha só o que diz a partir do verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clóia que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho,
não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a paz de Cristo não seja, para que a cruz de Cristo, desculpe, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, amados, perceba que lá no capítulo 1, né? Então, Paulo aqui no capítulo 11, dos versos 18 e 19, ele vai resgatar o problema que ele já havia comentado no capítulo 1. Né? E por que, meus irmãos, há distorção entre batismo, há distorção entre ceia do Senhor, né? Por que há tanta confusão entre o que é o batismo e o que é a ceia do Senhor? Sabe por que há tanta confusão hoje? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão entender esses ensinos que são de Cristo, não a partir da ótica de Cristo, mas a partir da ótica de Lutero, a partir da ótica de Calvino, a partir da ótica de Zwinglio. Ou seja, a mesma coisa que estava acontecendo lá em 1 Coríntios, né, as pessoas fazem hoje. Ah, não, eu interpreto isso aí conforme Lutero. Ah, eu interpreto isso aí conforme Zwinglio. Ah, eu interpreto isso aí conforme John Wesley. Ah, eu interpreto isso aí conforme Calvino. É o que Paulo está falando. Gente, vocês precisam ter um único propósito. Quando é que a igreja vai ter um único propósito? Quando ela se permear única e exclusivamente pela palavra de Deus. Então, amados, a gente não pode colocar a palavra de Deus abaixo de uma teologia, seja de quem for. Se há teologia, seja de quem for, tá? Se há teologia, e seja ela de quem for, né? Está em desacordo com a palavra de Deus, né? Nós temos que jogar fora esse pensamento e optar única e exclusivamente por aquilo que a palavra de Deus fala. Esse é o grande problema. Por isso que a igreja hoje, ela não tem uma união de pensamento. Por isso que hoje a igreja, se você olhar direitinho, hoje a igreja não cumpre isso que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Tá? Gente, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém? Então, independentemente de quem seja, pode ser Lutero, pode ser Calvino, pode ser Armínio, pode ser qualquer pai da igreja, pode ser Justiniano Mártir, pode ser qualquer um. Ninguém é maior que a palavra de Deus. Amém, queridos? Ninguém é maior que a palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. E Paulo, então, vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 18 e 19, que essas divisões ainda persistem e estas divisões estão determinando uma distorção na celebração da ceia do Senhor. Vamos lá? Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só. Lembra que eu falei? Que essas distorções, o fato de você se fiar em pensamento de homens e não naquilo que a palavra de Deus diz, né? Que isso estava determinando uma distorção na celebração da ceia do Senhor, isso é confirmado no verso 20.
Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar um pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm onde comer em casa, ou comer ou beber em casa? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, Paulo ele vai chamar duramente a atenção da igreja. Veja, meus amados, que o comportamento da igreja aqui em 1 Coríntios, principalmente este comportamento descrito de forma mais pormenorizada, do verso 20 ao verso 22, pelo apóstolo Paulo, ele está relacionado ao fato da ceia do Senhor. Amém? Então, meus amados, como é importante a gente entender isso aqui. Né? Então, a ceia do Senhor, assim como o batismo, assim como o governo na igreja, assim como os dons espirituais, todos os temas que orbitam, né, ou que se relacionam ao modo de comportar-se da igreja, né, em relação a ela mesma, em relação à sociedade, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não pode ser uma interpretação pessoal, meus irmãos. Amém, queridos? Não pode ser uma interpretação pessoal. Não pode ser uma interpretação que parte da teologia, mas tem que ser uma interpretação que parte da palavra de Deus. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Né? A Igreja Católica. A Igreja Católica, ela pega a ceia do Senhor e ela fala o quê? Que a ceia do Senhor é transubstanciação. Passa por um processo chamado transubstanciação. O que é isso, pastor? Transubstanciação. Que negócio é esse? Que conversa é essa, pastor? Olha só. O que a Igreja Católica fala? A transubstanciação. A transubstanciação diz que a, a, a hóstia e o vinho se transformam em corpo literal e sangue de Cristo literal. O nome dessa teologia é transubstanciação. Existe uma outra teologia chamada consubstanciação, que é a teologia defendida por Lutero, que diz que o pão é o mesmo pão, o vinho é o mesmo vinho, só que uma vez consagrados, no momento que se consagra o pão e o vinho, né, e o crente toma o pão e o vinho, de alguma maneira eles se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Ou seja, então, é por isso que é consubstanciação. É pão misturado com o corpo de Jesus e é vinho misturado com o corpo de Jesus de alguma forma. Quem é que defende isso? Lutero. Existe também a teologia da graça eminente, ou graça inerente. Quem é que defende essa graça inerente na ceia do Senhor? Calvino. Pão e vinho são os mesmos, mas ao comermos esses elementos, recebemos uma certa porção de graça vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E essa graça inerente também foi defendida por John Wesley, né, e por outros. Então, veja, meus irmãos, por que eu estou destacando isso com os queridos? Veja que nós estamos falando de Lutero, de Calvino, que falaram besteira, meus irmãos. Falaram besteira. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que é ensinado pelo apóstolo Paulo. Você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia, né? Em nenhuma parte da Bíblia, o pão se tornando corpo
e o vinho se tornando o sangue de Jesus uma vez consagrado. Você não vai ver, né, a transubstanciação, você não vai ver a transubstanciação é católica, consubstanciação é Lutero, graça inerente, você não vai ver isso na Bíblia, você não vê isso na Bíblia. Não existe base bíblica para isso. Por isso que a igreja de hoje, né, uns olham para ser do Senhor assim, outros olham para ser do Senhor assim, outros olham para ser do Senhor assim. Né? Aí por isso que a ceia é livre, o outro a ceia é restrito, o outro a ceia é ultra restrita. Né? A gente vai falar sobre isso. Então, meus amados, são coisas, isso aí são teologias. Teologias, amados, que estão totalmente contra a Bíblia, até porque você não vê nada disso escrito na Bíblia. Você pode procurar em todos os textos relacionados à ceia, você não vai ver isso. Você não vai ver sendo ensinado por nenhum apóstolo, nem pelo próprio Senhor Jesus, que o pão vai se transformar em corpo e o sangue e o vinho vai se transformar em sangue, totalmente ou parcialmente. Mas isso é ensinado nas igrejas evangélicas hoje. Ou, vamos colocar evangélicas, né? Entre aspas, aí, nas denominações chamadas evangélicas. Então, meus amados, vamos tomar muito cuidado com isso. Não existe base bíblica para isso. Vamos lá ver o que o apóstolo Paulo diz? Olha só o que ele diz no versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, quando eles se reuniam para a ceia do Senhor, o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Uns vinham, né? É como se nós fizéssemos um café da manhã aí na comunidade, como a gente de vez em quando faz um café na comunidade evangélica Geração da Conquista, em Manaus. E aí um irmão que tem mais condições traz um café regional com tapioca, tambaqui frito e tal. Ele faz uma mesa farta e o outro irmãozinho traz pão, né? Manteiga e café só. E aí o cara que traz aquela ceia enorme, ele come, ele, a família dele come, só ele ali, e o outro irmãozinho, por não ter uma condição financeira como aquele irmão tinha, ou tem, aí ele vai comer só ali o pão e só o cafezinho dele com a manteiga e tal. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, gente, vocês estão desprezando a igreja de Cristo fazendo isso, vocês não podem fazer isso. Graças a Deus, na comunidade, cada um traz uma coisa, mas sabe o que a gente faz? A gente coloca tudo numa mesa, né? É tudo igual para todo mundo, né? A gente já faz assim, primeiro mulheres e crianças, depois os homens, né? Primeiro mulheres e crianças e anciãos, depois os homens, e por último, a liderança da igreja. A gente ainda age dessa forma. Mas a gente vê que nas igrejas não é assim. Ou pelo menos na igreja de Corinto não era assim. E aí Paulo, então, ele vai ter que, por conta disso, é isso que é importante a entender. Então, Paulo ele vai ensinar didaticamente como celebrar a ceia do Senhor. Por quê? Porque tinha este problema lá naquela igreja. Amém, queridos? E aí ele vai começar, então, a ensinar a como celebrar a ceia do Senhor. A partir de que versículo, pastor? A partir do próximo versículo. No verso 23, ele vai trazer uma expressão fantástica. Escuta, gente, escuta. Que coisa tremenda. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Metade do versículo só. Vamos analisar só metade do versículo.
Eu quem? Apóstolo Paulo, recebi do Senhor, recebi de Jesus Cristo, o que também lhes entreguei, o que também os ensinei. Ou seja, Paulo aqui, ele destaca, querido, a origem dos ensinos dele. Amém? Então, percebam aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, querido. Paulo aqui ele está destacando a origem dos ensinos dele. A origem dos ensinos dele não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era qualquer apóstolo, não era qualquer diácono, não era qualquer teólogo, não era qualquer mestre da lei, não era qualquer homem. Ele diz: eu recebi do Senhor. É importante a gente entender isso. A igreja hoje, ela não pode se fiar em líderes, em homens. A igreja de hoje tem unicamente que se fiar na palavra de Deus. Se você começar a estudar a palavra de Deus para você aprender verdadeiramente, para você crescer, se você olhar para a palavra de Deus como de fato ela é, como palavra de Deus inerrante, você vai aprender, porque o Espírito Santo de Deus mora em você e é a promessa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo vai testificar de Jesus na sua vida. Por isso que Paulo fala: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Por quê? Porque a origem do ensino de Paulo não estava fiada em homem nenhum, em teologia nenhuma, era única e exclusivamente na própria palavra do Senhor Jesus. Quer ver? Vamos ver outro texto? Vai lá para Gálatas, por favor, querido. Gálatas. É logo aí do lado. Passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Capítulo 1. Amém? Capítulo 1, vamos ler a partir do verso 11. Olha só o que é que Paulo vai dizer. Irmão, quero que saibam, olha só, irmãos, está falando isso para outra igreja. Irmãos, quero que saibam que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma. Nem me foi ele, o evangelho, ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Sou eu que estou dizendo, amados, é a palavra de Deus. Então, Paulo, como é que Paulo ele recebeu o evangelho? Ele recebeu o evangelho por revelação. O próprio Senhor Jesus passou o evangelho para Paulo. Quer ver? Vamos continuar lendo aqui. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento? Estou lendo lá em Gálatas, capítulo 1, eu estou no verso 13 agora. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, eu não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto.
A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir a escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então perceba, queridos, o cuidado que Paulo tinha. Paulo enfrentou tenaz perseguição, tenaz oposição. Por quê? Porque Paulo ele queria ficar única e exclusivamente com o Evangelho de Cristo. Então, amados, hoje nós estamos vivendo o mesmo problema. Hoje, por que não há concordância entre os crentes? Porque a gente está se fiando em homens e não está se fiando na palavra de Deus. A gente não está conferindo aquilo que está sendo dito para nós na palavra de Deus. Paulo, pelo contrário, ele faz assim, olha, ele vai falar lá em Atos, ele vai engrandecer os crentes de Bereia, justamente porque eles falam isso, e ele vai se usar. Olha, quando eu, Paulo, preguei aos crentes de Bereia, eles não aceitaram assim de imediato que eu falei, não. Eles foram lá e conferiram tudo que eu, Paulo, falei, olha só. E aí Paulo ficou chateado com isso, né? Os líderes de hoje vão ficar chateadinhos, meus irmãos. Os líderes de hoje, eles vão ficar chateadinhos se você falar, não, pastor, mas isso aqui está na Bíblia. Tá, meu irmão, então vamos estudar junto e tal. Duvido que eles façam isso. Ele vai dizer, você tem que submeter a mim, porque eu tenho autoridade sobre sua vida, não sei o quê, coisa e tal. É ou não é? Eu não, meus amados. Eu prefiro dizer, ó, estamos aqui aprendendo juntos. Amém? E a única fonte é a palavra. E Paulo, ele está tendo cuidado, então, né? Vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Ele está tendo cuidado de colocar ali a origem do ensino dele. E qual a origem do ensino dele? Recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, a origem dos ensinos de Paulo é a palavra. Não é mais nada que a palavra. É a palavra. Se está escrito na palavra, então é a verdade. Se não está escrito na palavra, por mais bonito que seja, meus amigos, por mais bonito que seja, se não está escrito na palavra, não está escrito na palavra. Ok? Vamos continuar? Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então perceba, meus amados, olha, Paulo, ele vai então, quando ele introduz o ensino da ceia do Senhor, ele vai localizar, ele vai usar aí um ensino locativo, ou seja, ele vai dar uma ideia do local dentro da história de quando Jesus instituiu este ensino. Quando é que Jesus instituiu o ensino? Quando é que, de fato, Jesus falou, olha,
A ordenança da ceia do Senhor está instituída. Paulo ele vai dizer aqui, ó, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, um pouco antes da traição, porque a traição de Judas já havia se consumado. Se consumou aonde? No coração de Judas. Judas já traiu Jesus. Né? Então, a traição de Judas se consumou naquele momento. No momento em que ele acertou lá com o Sinédrio, recebeu as 30 moedas, estava tudo certo, estava tudo armado para trair Jesus. Né? Os discípulos, ninguém sabia, Jesus sabia, lógico, Jesus é Deus. Né? Na noite em que foi traído, então, por quê? Porque Jesus sabia que da noite em que ele foi traído, em que ele seria traído, ele seria preso, e dali ele iria para a cruz. Irremediavelmente ele iria para a cruz. Aí, ali iria se iniciar, né, os preâmbulos, né, os primórdios, né, os atos introdutórios da paixão de Cristo, na noite que Jesus é traído. Então, na noite em que Jesus é traído, através da sua imensa sabedoria e poder, Jesus fala, olha, eu vou instituir a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor é exatamente, né, um memorial. Por isso que ele vai dizer, em memória de mim. E ele pega o pão, reparte o pão com os seus discípulos. Isso aí é muito caro, olha só. Ora, verso 23, ora. Verso 23, parte B. Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido fora. Fazer isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Da mesma forma. Importante isso aí, gente. Da mesma forma. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, meus amados, é importante a gente entender isso aqui. Então, a ceia, pelo que Paulo está ensinando aqui, tá, querido? Na ceia você não recebe graça. A ceia não é um meio de salvação. A ceia não é um sacramento. A ceia não é nada disso. Paulo está falando aqui. O que é a ceia? Em memória de mim. A ceia, então, é um memorial, é uma celebração onde nós rememoramos, onde nós lembramos o quê? A morte, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ok? Por isso que Paulo vai dizer assim, que o véu foi rasgado de cima a baixo, e o véu ali representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi rasgado, foi furado, ou seja, aquele véu que separava o santo dos santos não existe mais. Iniciou-se aí com o sacrifício de Cristo, acabou esse negócio de você ter. O crente não tem intermediário entre ele e o Senhor Jesus. Vou repetir, hein? O crente não tem intermediário, não tem mais mediador humano entre ele e Deus. Há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, ou seja, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. Por isso que lá em Hebreus ele fala, olha, tendo então tão grande sumo sacerdote, tenhamos toda a intrepidez e ousadia de entrar no Santo dos Santos. Ou seja, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, e isso aí foi simbolizado pelo próprio corpo do Senhor Jesus. Foi rasgado, foi vilipendiado, foi rasgado pelos chicotes, né? Foi rasgado pelos pregos nas mãos e nos pés, foi rasgado pela lança aqui, que furou aqui o lado do Senhor Jesus. Então, esse véu que separava, não só o sumo sacerdote, né, só o pastor,
Só o reverendo fala com Deus e Deus fala com a gente. Hoje é o contrário, meu irmão. O reverendo fala, você confere na Bíblia se aquilo que ele está falando é Deus mesmo que está falando. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina, meu irmão. Não sou eu, não. É a Bíblia. Olha essa coisa tremenda. Amém, queridos? Isso nos faz iguais. Louve a Deus por causa disso. Eu sou igual a você, rapaz. Sou melhor do que você, não. Tem mais unção que você, não. Né? Pastor, rapaz, pastor é dom espiritual, é cargo dado pelo Espírito. Mas somos iguais. Né? Sacerdócio universal do crente. Não existe mais negócio de sacerdote, não, meu irmão. Todo crente agora é sacerdote. Você pode chegar lá no Santo dos Santos, em nome do Senhor Jesus, pelo corpo, pelo sangue de Cristo. Paulo está ensinando isso. Amém? E esse é um ensino. O outro ensino é que nós devemos lembrar da morte de Jesus Cristo. Lembrar da obra que Cristo fez por nós na cruz. É importante a gente saber mensurar a importância daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tem crente que ainda não entende aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E crente velho, viu, gente? Se você perguntar o que é que significa o porquê que Jesus teve que morrer lá na cruz para nos salvar. Tem crentes que você pergunta isso para ele e não sabe responder. Ah, não é possível, pastor. É possível, sim. Não é possível para você, que é crente da comunidade evangélica, ou para você, que é um crente que lê a palavra de Deus. Mas se você perguntar, me explica direitinho por que Jesus Cristo teve que morrer por nós na cruz. Aí ele não vai saber explicar, meu irmão, porque ele não entende nada da promessa feita a Abraão, ele não entende nada do próprio Evangelho de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ele não entende nada disso. Você entende porque você já aprendeu. Nós entendemos porque nós aprendemos. Por quê? Porque a gente lê a Bíblia, meu irmão. Sabe por que as pessoas não estão aprendendo? Eu vou dizer, sabe por quê? Porque as pessoas estão esperando pelos homens. O mesmo erro cometido pela igreja de Corinto, a igreja de hoje comete. Está esperando por homens. Sempre está esperando pelo livro. Sempre está esperando conhecer Deus intermediado por alguém. Quem intermedia o teu relacionamento com Deus é Cristo. Vou repetir. Quem intermedia, quem media o teu relacionamento com Deus é Cristo. O pastor é um facilitador. Só isso. Não adianta eu me esforçar demais aqui, trazer estudos profundos para vocês, né? Trazer aqui estudos grandiosos da palavra de Deus para vocês, porque só ler a palavra, meu irmão, tem texto que só falta desenhar. A verdade é essa. Tem texto que você lê a Bíblia, só falta o texto desenhar para explicar, de tão explicadinho que está. Né? E aí a gente traz esses estudos para você, mas não adianta nada eu trazer para você e você não meditar na palavra de Deus dia e noite, como diz lá em Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Não adianta. Amém, querido? Então, qual o grande ensino aqui em relação à ceia do Senhor? É exatamente isso. Ela é um memorial para a gente aprender. Né? Por quê? Porque todas as vezes que a gente participa da ceia do Senhor, a nossa igreja, a Comunidade Evangélica Geração da Conquista, vai ser colocado aqui nesse vídeo o endereço, o Pix, para você poder contribuir e tudo, mas visita a nossa igreja lá, visita a nossa igreja no dia de ceia, todo primeiro domingo do mês. A gente decidiu fazer a ceia do Senhor todo mês no primeiro domingo. Aí você pode ir lá e ver como é que é a ceia do Senhor. Amém? O pão é o mesmo para todo mundo, o vinho é o mesmo para todo mundo, da mesma forma como diz Jesus, todo mundo igual, o mesmo vinho, o mesmo pão, para quê?
para que haja o quê? Comunhão. Para que haja igualdade. Para que haja, para que todos nós nos humilhemos diante do único Rei e Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar? Verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor Jesus indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, aqui é outro ensino sobre a ceia do Senhor. Esse momento é um momento de autorreflexão. É um momento onde você não vai olhar para ninguém. Você vai olhar para si mesmo à luz, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E você vai se humilhar diante dele. Você vai se examinar. É você. É cada um de nós. É olhar para a gente. Para de olhar para o irmão e olha para você. Como é que você... eu estou lendo a Bíblia para mim, para eu poder aprender. Eu estou orando para ter relacionamento com Jesus, né? Ou eu estou orando para me aparecer, eu estou orando para tomar para tomar o título de aquele irmão tem uma oração forte. Não sei que diabo de oração forte, oração fraca é essa, não sei o que é isso, né? Para mim, oração é oração, meu irmão. Se é feita de todo o coração, toda oração é forte. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E justo não é aquele que não tem pecado, não. Justo não é aquele que não erra, não. Justo é aquele que é declarado justo por Deus através da fé, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é declarado justo, a gente já aprendeu isso. E aí Paulo ele fala aqui, é um momento em que a igreja vai se examinar. Né? E é interessante, e aqui tem um grande ensino também sobre a igreja. Igreja é cada um de nós somos igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, cada um de nós. Olharmos para cada um de nós e falarmos, será que Jesus realmente é o meu Senhor? Será que eu amo Jesus? Será que Jesus é, de fato, a prioridade na minha vida? Será que os ensinos do Senhor Jesus são prioridade, de fato, em minha vida? É isso que nós precisamos aprender. Né? Pastor, mas às vezes eu estou com problema. Rapaz, problema você vai ter, querido. Pastor, que crise a gente vai ter. Eu não estou falando de crise, eu não estou falando de se você de fato ama o Senhor Jesus. Os grandes homens da Bíblia tiveram crise, meus amigos. Teve um homem que foi transladado. Transladado. Sabe o que é transladado? O cara nem morreu, né? O cara nem morreu, ele foi levado aos céus. Ele foi levado aos céus. Né? Elias. Vocês já ouviram falar de Elias? Pois é. Elias, ele viveu crises. Elias achou que só tinha ele de crente. Aí Jesus falou assim, não, meu filho, tem mais 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Elias teve depressão, Elias pediu a Deus para morrer. Ele viveu as crises dele, mas era um homem de Deus. Abraão, pai da fé, viveu as crises dele, mas era um homem de Deus. Davi viveu as crises dele, era um homem de Deus. Por isso que a Bíblia pede, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ela não diz assim, examine o irmão que está do seu lado. Não, examine você a si mesmo. E aí toma um pão e beba do cálice. Amém? Para que você não tome o pão e beba do cálice indignamente. Por isso que a gente... Aí entra a figura do pastor, para relembrar isso. E não só do pastor, não, tá? Do diácono, do irmão que está celebrando a ceia na igreja.
Qual a nossa grande preocupação? É exatamente isso, falar o que a Bíblia diz. Naquele momento, falar, irmãos, vamos nos examinar. Se você está em comunhão com Jesus, mensure o teu relacionamento com Jesus, né? E aí você toma o pão e beba do cálice para não tomar o pão e beber do cálice indignamente. Ou seja, para que você não tome do pão e beba do cálice de forma errônea, tendo um pensamento errado, tendo um pensamento indigno em relação àquilo que é a ceia do Senhor. Então é importante, amado, nós fazemos essa autoanálise. Amém? Baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Pois quem come e bebe sem discernir, verso 29, pois quem come e quem bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, amados, que você ministrar ceia do Senhor para quem não é crente não tem valor nenhum. Pelo contrário, por ele não ser crente, ele está participando da ceia do Senhor, ele está participando daquilo dali para a própria condenação dele. Por quê? Porque ele está relembrando algo que ele está negando. Eu vou repetir. Por que que a pessoa que não discerne, o que é discernir? Que não entende, que não compreende, que não aceita, que não apreende, que não toma para si o significado do corpo e do sangue de Cristo na cruz, aquele que não entende, que não aceita a obra de Cristo na cruz para a vida dele, ele toma a ceia do Senhor para a sua própria condenação. Por quê? Porque como ela é um memorial que aponta para a cruz, se você está tomando a ceia sem ter entregue a sua vida para Jesus, ou seja, sem ter aceitado aquilo que Jesus fez por você na cruz, você toma e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque você está lembrando algo que você rejeita. É isso que a Bíblia está dizendo, amado. Não tem dificuldade nisso. Amém, querido? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente explica. Aí cada um examine-se a si mesmo. Por isso que esse versículo, examine-se o homem a si mesmo, vem antes desse. Porque primeiro você tem que se examinar. Por quê? Porque tem esta condição. Você pertence a Jesus de fato. Você está comprometido com Jesus de fato. Você está comprometido com a cruz de Cristo de fato. Você entende o que é a cruz de Cristo de fato? Entende? Você tomou isso para a sua vida? Então você pode participar da ceia do Senhor, porque aí você não vai ser condenado daquilo que faz. Mas se você toma e bebe e não aceita o significado da ceia do Senhor para a sua vida, você toma e bebe para a sua própria condenação. Você está lembrando algo que você rejeita. Ok? Verso 30. Por isso, olha só. E aí Paulo vai falar de novo. Por isso que é importante, mas olha a importância do tema. Olha a importância do tema. Por isso, verso 30. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormiram. Vou repetir. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O que Paulo está dizendo? Por isso que há entre vós crentes fracos, crentes doentes, crente que é crente, né? Tem crente que é crente, né? E Paulo vai dizer assim: muitos já dormiram. Quando a gente lê a Bíblia para a gente aprender, é um negócio formidável, mas eu tenho experimentado isso, ler a Bíblia para mim. Quando eu li essa parte, e muitos já dormiram, sabe o que veio logo na minha mente? As 10 virgens.
Aí veio assim, pô, na minha mente as 10 vezes. Muitos já dormiram. Tem muita gente, que está crente, que é crente, mas vai para o inferno. Muitos já dormiram. Ou seja, estão mortos espiritualmente. E quem é morto espiritualmente, se Jesus vier, vai para o inferno mesmo. Mas por quê que é isso? Paulo vai dizer. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Gente, não sou eu que estou falando, amém? É a palavra. Bom, aí você aceita se você quiser. Eu vou repetir, certo? Porque só falta desenhar. Vamos lá? Por isso, verso 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Ou seja, vários são mortos espiritualmente. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados pelo. Então, muitas vezes, quando a gente faz essa autoanálise, por isso que esse examinar-se a si mesmo é tão importante, amor. Porque muitas vezes a gente encontra coisas dentro de nós que a gente precisa pedir perdão a Deus. Então, deixa Deus te julgar no momento do exame, para que você não seja condenado com o mundo. Olha só. E aí Deus te disciplina, Deus vai te trazer aí a memória, né? Aquilo que você deve saber. Deus vai te trazer à memória a necessidade de arrependimento. Você vai se arrepender, você vai entender as suas crises. Isso é diário, isso é constante, amados. Tem crises que vai nos perseguir pela vida toda. Amém? Mas leva isso no altar de Deus. E para de ficar acreditando. Tem gente que fica olhando para o irmão e critica. Ih, olha lá, está tomando a ceia. Ih, olha lá, fulano está tomando a ceia. Tem gente que gosta de olhar para o outro. Para de olhar para o outro, olha para você mesmo. Na hora de tomar a ceia do Senhor. Olha para você mesmo. É o que a Bíblia está dizendo aqui. É um papo seu com Deus. Não é do irmão. Do irmão ele tá vendo lá. É um papo seu com Deus. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, querido, para a gente não entrar. Por isso que Paulo está falando, ó, por isso que tem muita gente. Por isso que a igreja ela não compreendeu. É por isso que tem divisão, por isso que não é o único parecer. Por quê? Ao examinar-se a si mesmo, sobre a égide da palavra de Deus, nós voltamos a nossa mente para a palavra de Deus. E agimos, né? E tentamos agir, começamos a agir, né, conforme a palavra de Deus. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Muitas das cruzes que nós temos que tomar e carregar todos os dias são resultados do fato de negarmos a nós mesmos. Todas as vezes que nós negamos a nós mesmos, nós colocamos um pedacinho de madeira na cruz que temos que carregar todos os dias ao seguirmos a Jesus. Amém, querido? Então é importante a gente entender isso, tá, querido? Então é importante. Para e olha para si mesmo. Portanto, meus irmãos, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Quanto ao mais, quanto aos outros temas, né? Então, olha só, portanto, meus amados irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Eu gosto muito disso.
esperem uns pelos outros. É o momento de examinarmos a nós mesmos e termos e neste momento também, termos uma reação positiva em relação ao nosso irmão. Né? Esperar um pelos outros. Por isso que nos nossos café da manhã, por isso que porque a nossa igreja faz muito isso, tem muito café da manhã, às vezes a gente almoça junto, às vezes a gente faz ceia de Natal e Ano Novo junto. Quantas vezes a comunidade fez isso? Mas qual a grande marca da comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus? Esperar uns pelos outros. Não se importar consigo, mas se importar com aqueles que mais precisam. Amém, queridos? É ter um coração de servo. É querer servir ao outro. Então, amados, é isso que Paulo está falando. E olha quanto ensinamento traz a ceia do Senhor. Muitas vezes nós celebramos a ceia do Senhor e esquecemos desses princípios que estão aqui ensinados por Paulo, e Paulo teve o cuidado. Você não vai ver um ensino tão detalhado sobre a ceia do Senhor em nenhuma outra parte da Bíblia. Por quê? Porque Paulo ele vai pegar uma distorção da igreja e vai tentar consertar, pormenorizando os significados da ceia do Senhor. Então, amados, a ceia do Senhor engloba tudo isso que está neste vídeo. Engloba tudo isso que está nesta aula. Né? E é a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus. Né? Se alguém tiver com fome, coma em casa. Ou seja, a ceia do Senhor não é para saciar uma fome material, não é para saciar a carne ou a fome da carne, mas é para realizar uma comunhão espiritual. A ceia do Senhor é para unir e não para dividir. É isso que Paulo está falando aqui. A ceia do Senhor é para unir e não para dividir. Hoje, o que a teologia faz? A teologia divide. A teologia uns, né? A ceia é transubstanciação, Igreja Católica. Outros, a ceia é consubstanciação, luteranos. Outros, a ceia é graça inerente, recebe graça inerente. Igreja presbiteriana, igreja metodista. Outros, é simplesmente um memorial, batistas e outras igrejas congregacionais. Mas, meus amados, a ceia nunca foi para isso. A ceia nunca foi para gerar a ceia. Não tem como objetivo gerar teologias difusas. Assim como o batismo também não tem como objetivo gerar teologias difusas. Quem disse, meus amados, que a Bíblia é para gerar várias formas de pensar? Paulo está dizendo, eu vou ler de novo, para isso ficar, né? Para isso ficar bem aqui, ó, na nossa mente. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Sou eu que estou falando, meu irmão, ou está escrito na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. É 1 Coríntios, meu irmão, capítulo 1, verso 10. E Paulo ele não vai falar isso aqui só aqui, não. Hein? Ele vai falar isso aqui em vários textos da Bíblia. Tomada ceia do Senhor. É isso que nós lemos. Ah, pastor, mas eu. Irmão Renato. Esquece, pastor. Irmão Renato. Eu não vou inventar nada. A ceia do Senhor, para mim, é isso aqui. E acabou.
Não há nada mais a dizer, sabe por quê? Porque, pela Bíblia, nada mais se disse. Vou repetir. Não há nada mais a dizer. Por quê? Porque a Bíblia nada mais diz. Amém, queridos? Deus possa ter abençoado você com esse estudo sobre a ceia do Senhor, que você possa ter aprendido, como eu aprendi muito, né, ao ler esse texto, um texto tão pequeno, né, mas que trouxe aí grandes ensinamentos. Pensemos sobre a ceia do Senhor, pensemos sobre aquilo que Jesus quer e tem falado aos nossos corações, né, a comunidade aí, um abraço carinhoso, né, estava muito linda o musical de ontem, de Dia das Crianças, então de parabéns todos aqueles que se envolveram, toda a igreja, né? Porque toda a igreja se envolveu, né? E é isso aí, né? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa continuar trazendo aí muitas bênçãos para a comunidade evangélica Geração da Conquista. Amém? Aí está a Rafaela Medeiros, Marinês, Zuleide. A Zuleide deve estar nos assistindo aqui do Rio de Janeiro. Um abraço aí para todos aqueles que estão vendo ao vivo a gente aqui, participando da aula. E a você que vai assistir esse vídeo no YouTube, não esquece, comente, compartilhe, né? Dê o seu joinha aí, né? E contribua. Né? Nós vamos colocar aqui o endereço da nossa igreja. Para quê, pastor? Para você ir lá. Você ir lá, você vê que é uma igreja diferente. É um negócio diferente aquele negócio lá. É bom demais. Está arriscado você ir e não querer sair mais. O problema é esse. Né? Então, vá lá. Né? Vai estar aqui. O endereço da nossa igreja vai estar aqui, logo aqui embaixo. E vai estar aqui o Pix, o QR Code e o Pix da nossa igreja para você que quer contribuir também. Um beijo a todos vocês, um abraço a todos vocês. Comunidade, Deus os abençoe. Tem um culto maravilhoso hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Tchau.